Mas a gente vai começar hoje, então, com o racionalismo, né, de Descartes. Ok? Então, anotem em grandão assim, ó, racionalismo, e embaixo, ou então na sequência, escreve, né, o nome René. Estou escrevendo no chat aqui para vocês, tá? Descartes. E escrevam a data de aniversário dele, ó, 596 e morreu em 650. Vamos falar então do René Descartes. Espero que vocês estejam vendo a tela dele aí. No nosso livro, a gente está exatamente, né, no capítulo 7, na página 119. Ok? No nosso livro, capítulo 7, página 119, nós estamos falando do pai do racionalismo moderno. Porque o racionalismo antigo, gente, a gente já viu que é Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os racionalistas da Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. São pensadores que a gente já viu, a gente já estudou. Agora a gente está vendo o desligamento com essa turma toda. Falei para vocês que é uma modinha, né? Uma modinha dos modernos refutar Aristóteles, desligar dos pensadores do passado, mostrar que os pensadores modernos são melhores, né? E o Descartes também vai seguir essa onda, ok? Essa moda. Gente, essa moda, na verdade, vai começar muito por ele. Tá? O Descartes é um grande pensador que vai refutar aí as ideias de Aristóteles, em vários aspectos, né? Depois da sequência vem os pensadores da política, vem os pensadores da ética, né? Das ciências de forma geral. Então, gente, o nome dele em latim, né? Em latim, o sobrenome que fica famoso, né? Fica Renatius, tá vendo? Cartesius, tá vendo? Renatius Cartesius. Quem foi esse pensador, né, que assinava as obras dele em latim, Renatius Cartesius? Foi o grande René Descartes, tá? René Descartes. Então, que vai ser o famoso francês aí, matemático. A vida dele é interessantíssima, gente. Ele foi professor, né, de filosofia, de matemática, revolucionou trouxe várias coisas para a matemática. Por exemplo, ele desenvolveu toda a geometria que a gente estuda na escola hoje. Tá? Essa geometria que vocês aprendem aí na escola e sai do terceiro ano sabendo bastante ela. Ele foi o desenvolvedor dessa geometria. E ele desenvolveu também o plano cartesiano. Né? Lembra que o nome dele, Renato das Cartas, né? Vem de Cartesius, que é das cartas em latim, né? Renatius Cartesius, né? Das cartas em latim. E o nome dele inspirou o plano cartesiano, o nome, plano cartesiano, porque ele inventou isso aí, tá? A vida dele é muito interessante, ele viveu na Europa, foi professor de filosofia num monte de lugar, um monte de faculdade também, e matemático também, professor de matemática, mas ele ensinou uma princesa que depois vai se tornar uma rainha famosa, se apaixonou por ela, eu acho que os dois chegaram a ter um romance, né? Mas ele morre cedo, novo, por pneumonia. Tá? Ele pega uma doença respiratória e morre. Então, um gênio morre com uma doença boba, né? Pneumonia. Também é famoso porque ele é considerado o inaugurador da filosofia moderna, pai, né, do racionalismo e da filosofia moderna. E ele inventou daquela frase, né, aquela frase que as pessoas falam. Quem não conhece filosofia banaliza essa frase pra caramba. Fala assim, cogito, né, em latim, cogito ergo sum. Traduzindo seria cogito, né? Cogito, logo sou, então sou. Traduzindo, penso, logo existo. Então as pessoas banalizam essa expressão porque não entendem ele é um pouco complexo, né? A gente vai começar a estudar ele aqui, vocês vão ver que eu vou facilitar muita coisa, mas ele tem muito pensamento complexo. Isso aqui, gente, é uma conclusão de uma ideia dele muito complexa, tá? As pessoas banalizam, falam assim, então a formiga não pensa, então ela não existe? Né? Não, não é isso, não é isso. Quem pensa assim é porque não conhece, é ignorante mesmo, não conhece a filosofia do cara.
Né? Não está falando que uma formiga não existe. Não está falando que quem não pensa não existe. Não é isso, não. É pelo contrário. Né? Se a gente não pensa, a gente não tem atividade cerebral, significa que a gente está morto. Ok? Então, se você está pensando, isso é uma garantia de que você está vivo. É mais para esse lado biológico que ele está do que propriamente de existencialismo, né? Então, a formiga não pensa, ela não existe. Então, se esse copo não pensa, ele não existe. Então, o que eu estou pegando num copo que não existe? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de atividade cerebral. Né? Ok? Que a gente vai ver depois. Não banaliza ele também, não. Né? Galera, antes de mostrar essa árvore aí, vamos desenhar uma outra árvore aqui. Então, o Descartes, gente, ele faz uma coisa muito interessante, tá? Que a gente vai chamar de dúvida metódica. O que é dúvida metódica? O Descartes assume um papel provisório de grande cético, de cético, tá? Ele se transforma momentaneamente, durante um período, cético, para ele desenvolver a teoria filosófica dele, tá? As ideias, o pensamento filosófico dele. Mas por que ele encarna um papel cético, Leozão? Porque para Descartes, gente, ele encara esse papel de cético provisório para criar a chamada dúvida metódica. E o que é dúvida metódica? Bom, gente, ele vai começar a criar isso que a gente entende como ciência. Eu estou vendo cientistas aí falando de testes de Coronavac, né? Contra o coronavírus, né? Os grandes laboratórios do mundo, Pfizer, né? Aquele lá da Oxford, né? A própria vacina Sputnik, que é da Rússia. Os caras estão falando de desenvolvimento científico, de elaboração de vacinas, testes, né? Quem vai criar o primeiro método científico, quem vai falar que ciência tem que ter método, tem que ter fases, análises, tudo isso, é esse cara aí que vocês estão estudando comigo em filosofia, tá? Esse cara, ele tá nos mostrando que para se fazer ciência é necessário criar métodos. É necessário ter um método. Você não faz ciência sem método. Você não faz experimento científico sem regras, tá? Então, ele vai criar, pra gente, as primeiras regras de investigação científica para todos os campos. Ah, Leozão, eu queria ser perito criminal, trabalhar igual aquele pessoal lá daquelas séries, né? Tipo investigação criminal, ver indícios de prova de crime, etc. O Descartes está inventando isso, tá, gente? Na história da humanidade, o Descartes é o grande inventor desse tipo de coisa. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: então ele adota, para ele desenvolver essas teorias de investigação científica, ele adota uma coisa muito importante, que é a dúvida metódica. Então essa dúvida metódica é o que ele vai fazer com a gente aqui agora, que eu vou fazer com vocês, tá? Criando a dúvida metódica, ele vai assumir um pouco uma identidade aí provisória de cético. Por quê? Para atingir certezas. O objetivo de Descartes é que a ciência ela tem que trabalhar com certezas. E certezas a gente consegue adquiri-las a partir de um método. Não dá para ter certeza de alguma coisa se a gente não tem um método, não tem um método de investigação científica. Não dá para ter certeza, não dá para a gente ter certeza de nada. Por exemplo, hoje, né, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Se você quer emagrecer, tá, até o final do ano, 5 quilos. Então, qual o método que você vai utilizar? Primeira coisa, você tem que medir, né? A medição faz parte do método. Se você não mediu o seu peso, não mediu, né, suas medidas, tirou medidas do seu corpo, você não vai conseguir fazer uma boa análise se você emagreceu ou não. Se você ficar só no peso, é um erro, né? Todo mundo sabe que você não pode ver se você está emagrecendo só pelo peso. Por quê? Por N fatores, porque o peso é peso, né? E emagrecimento envolve outras coisas, envolve perda de gordura, né? Mas perda de gordura também envolve, dependendo da situação,
desenvolvimento muscular. Então, perda de peso não significa necessariamente emagrecimento. Claro que significa emagrecimento a grosso modo, né? Se você fica sem beber água durante 3 dias, realmente você vai emagrecer, mas você vai desidratar. E desidratar não é uma forma boa de se emagrecer. Ok, galera? Eu estou dando voltas aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. O Descartes faz a seguinte pergunta. Será que a gente aprendeu tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, tudo aquilo que a humanidade aprendeu até agora, todo o conhecimento humano, que a gente vai já apelidar aqui como as nossas leis chamam, né? Estado da técnica. Será que todo o conhecimento humano, todo o estado da técnica humana, tudo aquilo que a humanidade tem como conhecimento acumulado, científico acumulado, será que está certo? Será que está certo? Será que a gente está aprendendo, né? Vou trazer a pergunta mais ou menos, vou adaptar ela para a realidade de vocês, tá? Para a realidade de vocês. Então imagina o seguinte. Será que tudo aquilo que vocês estão aprendendo de matemática com o Claudemir e com o Tigrão realmente é aquilo que os matemáticos ensinaram? Não estou falando da forma não, tá, gente? Da maneira não. Tem professor que ensina rindo, tem professor que ensina chorando. Não é isso não. Estou falando do conteúdo. Será que o conteúdo está correto? Será que a gente está aprendendo as regras como elas são? Então o Descartes ele faz isso, ele começa a duvidar. Mas por quê? Porque ele tem uma intenção, atingir certezas. Tá? Então a intenção dele é essa. Ciência se faz com certezas. Com certeza. E para se ter certeza precisa de uma investigação. E para haver investigação tem que haver dúvida. Então a primeira coisa que ele faz, ele cria a dúvida. Tá? Dúvida metódica, que depois vai virar hiperbólica. Calma. Depois eu explico o que é isso. Vamos lá. Então o Descartes fala o seguinte, ó, olha para o conhecimento da humanidade. Olha para as ciências. E ele pede para a gente imaginar o seguinte, que as ciências elas se parecem com uma árvore. Tá? E elas se parecem com uma árvore. E essa árvore tem raízes, né? Vamos imaginar as raízes saindo aqui, ó. E essas raízes aqui, ó. Ele pede pra gente imaginar o seguinte, ó. As ciências, elas são como uma árvore. Então eu vou desenhar uma árvore aqui só para ficar legal, tá? Uma árvore aqui bem legal. Opa! Então essa árvore é parecida com as ciências. Vou colocar aqui uma coisa para ficar diferente aqui, ó. Os frutos, tá? Vou colocar aqui vários frutos. Uns mais escondidos, outros mais visíveis, beleza. Então vou colocar um chão também, que senão a nossa árvore ela cai aqui. Isso, vamos lá. Vamos ter um chão aqui, beleza. Então o que o Descartes fala que a humanidade pensou? A humanidade pensou o conhecimento e assimilou o conhecimento a uma árvore, na qual, né, as ciências mais complexas, mais abstratas, né, elas ficariam no topo. São as ciências complexas, mais abstratas, né? Elas ficariam no topo. Cita um exemplo de ciência complexa, mais abstrata, Leozão. Tipo a matemática, uma ciência muito complexa. Então, ela ficaria no topo. Ela seria tipo os frutos, né, do conhecimento. Teriam aquelas ciências mais práticas que seriam embaixo. O que é uma ciência prática, Leozão? É uma ciência que pode ser colocada no dia a dia em prática. Então, a humanidade dividiu os conhecimentos, né, as ciências, o conhecimento científico, em mais ou menos 2 ou 3 itens aqui que a gente pode pensar, né, mas para a gente pensar melhor, vamos imaginar 2 aqui, ó. Ciências complexas, que está no topo, e as ciências práticas, que estão embaixo. Descartes discorda disso, gente. Descartes discorda disso. Descartes olha esse esquema e fala o seguinte, está errado, está errado. Não existe ciências complexas e ciências práticas, não. Existem, na verdade, né, a árvore que Descartes vai desenhar do conhecimento é essa mesma árvore, só que o contrário, tá?